Então é o seguinte, a gente vai resolver aqui a prova do IFPE, que rolou agora aí, que todo mundo aí detonou a prova. Graças a Deus aí o acompanhamento no grupo, as questões que a gente está resolvendo aí em massa está dando resultado para a gente, né, gente? É como o Nunes falou, o objetivo é que todo mundo passe aí, que todo mundo seja professor do Instituto Federal aí e contribuir futuramente para a gente poder melhorar a educação, né, no nosso país, que está numa fase ruim. Então, a primeira questão aqui, ela diz o seguinte, ó, uma das extremidades de um fio é presa a um dos amos de um diapasão eletricamente excitado com uma frequência igual a 125 Hz. A outra extremidade passa por uma polia e suporta um objeto com massa igual a 2 kg. A densidade linear do fio é igual a 50 gramas por metro. Considere a constante da aceleração da gravidade como sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, a velocidade de propagação de uma onda transversal na corda e seu comprimento de onda são, respectivamente. Para iniciar essa questão aqui, eu fiz um desenhinho, eu vou puxar ele aqui. Puxar ele. Vou colocar aqui em cima. Bom, a ideia é o seguinte. Então, aqui eu tenho um diapasão. Um diapasão, ele é um instrumento que a gente utiliza geralmente para afinar instrumentos, né, musicais, especialmente de corda, em que ao você tocar nele, né, dar uma batida nele, ele começa a vibrar e ele vai emitir aí uma frequência específica, né, uma frequência de 440 Hz, que equivale à nota Lá. Então, a ideia da questão aqui foi dizer o seguinte, olha, nós temos aí um diapasão, ele está preso por um fio, certo? E passa por uma polia e suporta aí uma massa M. Bom, olhando aqui, a gente observa o seguinte, né? Que para essa massa aqui, nós temos a força-peso atuando para baixo e tem uma corda aqui que está suportando ela. Logo, eu tenho uma força de tração nessa corda. Então, ao vibrar, essa vibração ela vai se propagar aqui pela corda, certo? Pronto. O que acontece então? Para a gente calcular a velocidade de uma onda em uma corda, nós vamos utilizar aí a relação de Taylor, né? A relação de Taylor diz que a velocidade em uma corda é dada pela raiz quadrada da tração nessa corda dividido por μ, onde esse μ é a densidade, né, linear dessa corda. A densidade linear é o quanto de massa possui um certo comprimento L. Geralmente ela é dada aqui em quilograma por metro. Tá? Então, para a gente calcular essa velocidade, que é a primeira pergunta, né, qual seria a velocidade de propagação nessa onda, eu precisaria calcular a tração e a densidade da questão, ele já me deu bem aqui, ó, 50 gramas por metro. Então, dessa figura, o que eu observo? Eu observo que a tração é igual ao peso, a gente está aí em equilíbrio. Logo, a nossa tração vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa da questão é de 2 kg e a aceleração da gravidade vale 10. Isso aqui dá para a gente 20 newtons. Então, eu já tenho a tração, falta apenas converter aqui a densidade linear, porque ela está em grama. Para a gente converter, então, basta que eu pegue esse valor de 50 gramas e divida por 1000. Se eu dividir esse valor por 1000, eu vou ter aí o nosso valor de 0,05, agora sim, né, em quilograma por metro. Bom, com esses dados já está suficiente para a gente poder calcular a nossa velocidade. Então, a tração, 20 newtons, nossa densidade, 0,05. Se eu dividir aqui 20 por 0,05, vou ter 400. Raiz quadrada de 400
20. Então, nossa velocidade é 20 metros por segundo. E agora, utilizando a nossa equação fundamental da ondulatória, a gente pode achar o nosso comprimento de onda, que é a segunda pergunta. Então, V é igual a lambda vezes F. Então, nosso lambda vai ser igual a V sobre F. A frequência, ele deu aqui na questão, e ela equivale a 125 Hz. Então, nossa velocidade vai ser 20 dividido por 125. Então, lambda vai ser igual a 0,16 metros. A nossa resposta aqui seria lambda 0,16 e a velocidade 20. Isso vai estar para a gente aqui na letra C de casa. Beleza, turma? Alguma pergunta aí nessa questão? Estão me ouvindo? Estamos sim, agradecidos. Estamos sim. Beleza. Ó, qualquer coisa aí vocês vão me avisando, tá? Vamos arrochar aqui. Todo mundo aqui está no mesmo nível. Me ajudem, viu? Vamos lá, para a próxima. Próxima questão é o seguinte. 3 resistores de 100 ohms estão ligados a um circuito conforme o esquema. A potência máxima, e aqui que é interessante nessa questão, é esse nome aqui, ó, potência máxima. A potência máxima que pode ser dissipada em cada resistor é de 25 watts. Aí ele deu aqui o desenho do circuito. Eu tenho 3 resistores e uma fonte de tensão. E ele pergunta, a tensão máxima da fonte para que o circuito pode suportar sem ultrapassar o limite de potência de qualquer resistor é... Bom, eu preciso calcular aqui qual é a corrente que passa nesses resistores. Para isso, eu vou primeiro utilizar a seguinte ideia. Ó, da fonte vai sair uma corrente elétrica e essa corrente elétrica saindo da fonte vai passar por esse resistor e vai chegar nesse ponto bem aqui. Esse ponto é um nó, tá? Nesse nó, então, a corrente vai se dividir. Uma parte vai para cá, que eu vou chamar de I2, e uma outra parte vai descer, que eu vou chamar de I1. Elas vão chegar, vão se encontrar novamente nesse nó aqui embaixo, e aí passam a virar a mesma corrente I que saiu da fonte. Ou seja, a corrente I é igual à soma das correntes I1 mais I2. Certo? Dito isso, como cada resistor pode dissipar uma potência máxima de 25 watts, né, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte, vou ter o seguinte, potência dissipada é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Se a potência máxima ela é de 25 watts, e o resistor aqui, ó, vamos pegar esse daqui, ó, de 100 ohms, eu consigo, então, calcular a corrente elétrica. A corrente vai ser igual a raiz quadrada, esse 100 que está multiplicando vai passar aí dividindo esse 25. Então, fica 25 dividido por 100. Aqui é só calcular a raiz do de cima e a raiz do de baixo, né, separado. Então, raiz de 25 fica 5 e raiz de 100 vai dar 10. 5 dividido por 10 dá 0,5 amperes. Então, essa é a corrente máxima que vai passar nesse resistor aqui, ó. Tá? É a corrente que está saindo da fonte. O que a gente vai observar agora aqui, ó? Se eu nomear, por exemplo, esse ponto aqui, ó, de A, nesse fio, até chegar nesse ponto, vocês observem que não tem nenhum componente, nenhum resistor, nenhuma fonte, nada. Logo, o potencial aqui também é o A. Aqui embaixo, se eu chamar esse potencial aqui de B, aqui também vai ser o B. O que a gente vai observar? Que esse resistor aqui vai estar sob o mesmo potencial desse resistor aqui. O que indica, então,
que esses dois estão em paralelo, tá? Esses dois aqui estão em paralelo. Então, se eu calcular a resistência equivalente ali daquele trecho, a gente tem uma regra que diz o seguinte, ó, quando resistores estão em paralelo e têm valores iguais, basta que eu pegue o valor do resistor e divida pela quantidade N deles. Então, se eu tenho dois resistores de 100, vai ficar 100 dividido por 2. Logo, a minha resistência equivalente ali naquele trecho, que eu vou chamar de R1, vai ser de 50 ohms. Esses 50 ohms aqui, que a gente vai substituir em todo esse local, ele vai ser, então, vai ficar em série com esse resistor de 100 ohms. Logo, eu posso calcular daqui a minha resistência equivalente total, que vai ser o meu resistor de 100 ohms, somado com esse equivalente que eu chamei de R equivalente 1. Isso aqui, então, vai dar para a gente 100 mais 50, e isso vai dar para a gente uma resistência total de 150 ohms. Uma vez que o meu circuito está reduzido ao menor circuito possível, que é um circuito com uma fonte e um resistor, que é de 150, aqui eu posso calcular facilmente essa tensão V, né, essa força eletromotriz V, utilizando a lei de Ohm, ou seja, V é igual a R vezes I. V, então, vai ser igual a 150 vezes a corrente elétrica, que é de 0,5 amperes. Isso aqui dá para a gente, então, um total de 75 volts. Logo, nossa resposta aqui dessa questão é letra D, 75 volts. Beleza? Alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui a tela. Tranquilo aí todo mundo, né? Então vamos para a próxima aqui. Essa aqui é boa. Vamos lá. Seguinte. A revolução copernicana, que substituiu o modelo geocêntrico pelo helocêntrico, foi um processo complexo que envolveu dados empíricos, né, como as meticulosas observações de Tycho Brahe e as análises teóricas, como a de Kepler. O desenvolvimento de instrumentos ópticos, como o telescópio por Galileu Galilei, foi fundamental para fornecer novas evidências. Sendo assim, considere o telescópio refrator composto por uma lente objetiva e uma ocular. Sobre a interação entre os instrumentos e a revolução científica da época, é correto afirmar. Bom, aqui é o seguinte, quando a gente fala dessa revolução copernicana, né, iniciada aí por Nicolau Copérnico, a ideia dele foi, né, sair desse modelo, né, até então falado muito, que perdurou muito tempo, né, o modelo geocêntrico, né, de Ptolomeu. Então, o Nicolau, ele teve essa primeira ideia, né, de estar dizendo que, na verdade, são os planetas que giram em torno, né, do Sol, não o Sol e os planetas que giram em torno da Terra, né? E aí, então, ele propôs esse primeiro modelo aí, heliocêntrico. Depois disso, né, o Tycho, e aí aqui as informações importantes, né, do Tycho Brahe, é que o Tycho Brahe, ele fez todas as observações, né, a olho nu. Então, ele coletou muitos dados, e todos esses dados foram a olho nu.
ainda não existia, né, esses instrumentos como o telescópio de Galileu que permitiu fazer todas as análises. Já o Kepler, que foi aí um discípulo, né, um aluno lá do laboratório do Tycho, ele pegou todas essas medições realizadas e, através da análise de dados lá, ele acabou, né, comprovando, né, por exemplo, que as órbitas, elas são elípticas, né? E aí surgiu também as leis de Kepler, né? Todo mundo conhece. Inclusive, a primeira fala justamente dessas órbitas, tá? E o Galilei, que foi aí o responsável, né, pelas observações, utilizando o instrumento que é o telescópio, né? Tá? Telescópio de Galileu. Aí ele conseguiu aí observar algumas luas, né? As fases, né, de Vênus, que já mostravam então a órbita de Vênus em torno do Sol e contradisse o que Ptolomeu falava, né? E apoiou bastante então Copérnico. Depois do Galileu veio então o Newton. E é o Newton, para consolidar, né, propôs aí a famosa lei da gravitação universal. Então, esse aqui seria um pequeno resumo desse histórico aí, e baseado nesse resumo, a gente pode ler algumas questões aqui, as questões e sair refutando. Então, letra A, ele diz assim: as lentes do telescópio foram utilizadas por Kepler para provar que a órbita dos planetas era perfeitamente circular. Ó, e aqui, esse nome circular já está invalidando a nossa alternativa A. Letra B. O telescópio foi crucial para a astronomia, por permitir a medição precisa da massa da Lua e, assim, provar a lei da gravitação de Isaac Newton, que serviu de base para a cosmologia de Copérnico. O que está errado nessa letra B, turma? O que vocês acham? É porque Copérnico veio antes de Newton, não? Certo. Mas o que ele diz aqui, ó, o telescópio foi crucial para a astronomia por permitir a medição da massa da Lua e provar, né, a lei da gravitação de Newton. O que seria, então, mais de errado aí? Esse seria a questão. Oi? O telescópio ele não provou a lei de Newton, a lei da gravitação de Newton. Exato. É como se ele quisesse dizer o seguinte nessa B. O Newton fez a lei da gravitação universal antes do telescópio. O telescópio veio para provar o que o Newton tinha falado, né? E, na verdade, não aconteceu assim, né? Então, a ideia aqui é justamente que ele não provou a lei da gravitação de Newton. Né? Newton veio depois. Letra C. O telescópio de Galileu, utilizando uma objetiva côncava e uma ocular convexa, possibilitou a medição do paralaxe estelar, provando que a Terra estava em movimento e refutando o modelo de Kepler. O que está errado aqui nessa letra C? Né? Uma das coisas que a gente pode logo cortar e dizer que ela está errada é porque ele diz que está refutando, né, o modelo de Kepler. Na verdade, não refutou o modelo de Kepler, ele só provou mais ainda. Letra D, né? Na letra D, o que ele diz aqui? O telescópio refrator foi um instrumento que permitiu Tycho Brahe. E aí vem aquela primeira coisa que eu coloquei para vocês quando eu falei do Tycho. Tudo que ele fez foi a olho nu. Então, ele não utilizou o telescópio. Logo, quando ele fala que foi o instrumento que Tycho utilizou, está errado. E sobra para a gente apenas a letra E, que diz: o telescópio de Galileu
ao utilizar uma lente objetiva convexa para formar uma imagem real, invertida de um objeto distante e uma ocular côncava para magnificar essa imagem. Permitiu a observação das fases de Vênus, uma evidência que refutou o modelo ptolomaico e apoiava o modelo heliocêntrico. Então, resposta aqui dessa questão, letra E. Geralmente, eu não sei quanto a vocês, mas a gente não... Eu, no meu curso, eu tive uma disciplina que falava um pouco dessa história da física, mas aí a gente acaba não dando muito valor, né? E só numa hora da prova a gente percebe, né, a parte histórica aí, o quanto ela é importante e quanto ela pode fazer a gente errar uma questãozinha que aparentemente ela é fácil, né? Beleza, turma? Beleza, Cid. Imaginar que eu perdi essa questão só por causa de um detalhe só. Que ódio. Qual foi que tu marcou? Homem, na hora que eu li, eu não me atentei à questão do refutado lá do Kepler. Eu li que colaborava na pressa de fazer a prova. Aí eu me lasquei. Tu acredita? Foi que Com ódio. certeza. Isso aí foi igual a prova do PND. A PND também tinha algumas palavras que estavam no final do texto. Aqueles textos cansativos, a gente lia uma parte, já achava que estava certo e marcava, né? E aí, quando você lia toda a alternativa completa, tinha um textozinho no final que fazia aí ela ser invalidada. Bom, bora lá. Aqui é o seguinte, ó. Quando eu falo de ondas, né? Essa questão aqui é bem interessante. Durante um terremoto, duas frentes de ondas sísmicas chegam a um ponto, mesmo ponto de observação, sismógrafo de uma cidade. Essas ondas, que têm o mesmo comprimento de onda, foram emitidas em fase. Então, olha que informação importante, que elas foram emitidas em fase, certo? Pela mesma falha geológica. No entanto, elas percorrem caminhos diferentes, tá? Até o sismógrafo. Uma percorre uma distância lambda 1 e a outra uma distância lambda 2. Considerando as ondas sísmicas como ondas senoidais, para que o sismógrafo registre a amplitude mínima da onda resultante, interferência destrutiva, a diferença de percurso deve ser... Toda vez que a gente fala de interferência destrutiva, né, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Existe aqui uma diferença de caminho percorrido por essas ondas, né, lambda 1, lambda 2, e essa diferença de caminho, né, ela pode ser construtiva ou destrutiva, ou seja, significa que as ondas elas vão chegar em fase, né, ou elas podem chegar aí com uma certa defasagem, né, em um certo ponto. Então, para que a amplitude final seja destrutiva, eu tenho que chegar com essas ondas nessa situação aqui, ó. Ou seja, uma está chegando em crista e a outra está chegando em vale. Uma chega em crista, a outra chega em vale. E para que isso aconteça, vocês percebem que, basicamente, essa situação ocorre quando a gente desloca, né, meio comprimento de onda. Quando eu desloco meio comprimento de onda, eu vou ter aqui uma interferência destrutiva. Tá? E aí, quando as ondas elas são emitidas em fase, para que a gente tenha uma interferência destrutiva, basta que a gente seja múltiplo de um número ímpar. Ou seja, o número n ele tem que ser um número ímpar. Tá? Porque se for um número par, ele vai dar exatamente, né, o comprimento de onda que a gente deseja inteiro, né? Ou seja, eu não vou ter diferença de fase. Então, basicamente, bastava lembrar que a interferência destrutiva a gente obtém, né, quando as ondas são emitidas em fase. Quando se dá diferença de caminho, vai ser uma diferença múltipla de um número ímpar. Então, para essa questão, basta que a gente analise isso, né?
que essa interferência tem que ser um múltiplo de um número ímpar, ou seja, de lambda sobre 2. Logo, aqui, olhando as opções, a gente vai ter que, a letra B, ela diz assim, um múltiplo ímpar de lambda sobre 2. Então, é uma questão que foi, basicamente, lembrar aí da teoria, né, de interferência de ondas, tá bom? Vou passar aqui para a próxima. Questão de número 24. Uma mulher está se maquiando em frente a um espelho esférico convexo, que possui uma distância focal de 12 centímetros. Ela segura um batom apenas a 6 centímetros do espelho para observar melhor os detalhes. Nessas condições, a imagem formada do batom estará. Então, olha só. Aqui, quais são os detalhes? A gente sempre vai utilizar, para calcular essas distâncias, a lei de Gauss. A lei de Gauss é 1 sobre a distância focal f, 1 sobre o p, que seria a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre p', que seria a distância da imagem formada até o espelho, tá? O que a questão disse para a gente? Que ela segura um batom, né, a uma distância de 6 centímetros do espelho. Então, essa seria a distância do objeto. Então, é o nosso P, 6 centímetros. Ele disse para a gente que a distância focal é de 12 centímetros. Então, aqui o nosso F é de 12 centímetros. Agora tem um detalhe. Quando a gente fala de espelho esférico convexo, essa distância focal, ela vai ter o sinal negativo pela convenção de sinais. A gente considera que o espelho côncavo, né, ele vai ter um foco positivo e o espelho convexo ele vai ter um foco negativo. Tá? E com isso a gente pode substituir e calcular qual seria a distância P', né, formada. Então, 1 sobre menos 12, eu vou deixar em centímetro mesmo. Aqui vai ficar menos 1 sobre 12, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Nosso 1 sobre P' vai ser igual a menos 1 sobre 12. Esse 6 aqui vai passar com o sinal trocado. Menos 1 sobre 6. Aqui, tirando o nosso mínimo, nós vamos ter o seguinte. 1 sobre P' é igual a 12, dividido por 12 vai dar 1, vezes 1 vai dar menos 1. 12 dividido por 6 vai dar 2, vezes 1 vai dar menos 2. Logo, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre P' igual a menos 3 sobre 12. O nosso P' vai ser igual a 12 dividido por menos 3 vai dar menos 4 centímetros. Então, isso diz para a gente, esse sinal negativo, que essa distância P', que é a distância da imagem para o objeto, ela vai estar atrás do espelho, tá? Então, significa que eu tenho aqui resposta letra A, 4 centímetros atrás do espelho. Certo? Então, imagens virtuais, né? Essa imagem ela vai ser virtual, tá? Porque ela vai estar atrás ali do nosso espelho. O P' é menor do que 0, tá? Alguma pergunta nessa questão? Alguém? Estou falando sozinho agora. Eu estou entendendo o Douglas quando ele diz, estou sozinho. Explica tão direitinho que não dá margem para dúvida, Sidney. Tá perfeito. Sidney, a explicação tá boa demais, viu?
Dizendo que E agora... depois manda lá no grupo a Manda sim, prova manda sim, Antônio. respondida. Beleza, meu Viu? querido. Valeu. Valeu, sim. Ah, vocês são demais, vocês são os melhores amigos. Valeu, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, é o seguinte. Nessa próxima questão, questão de número 26, nós vamos ter o seguinte. Em um laboratório de pesquisa em Recife, estudantes de física investigam a composição isotópica, né, de um material usando um espectrômetro de massa. Nesse dispositivo, um feixe de íons inicialmente atravessa um filtro de velocidades, formado por campos elétrico e magnético, perpendiculares entre si e ao feixe. Apenas as partículas com velocidade adequada atravessam sem desvio. Em seguida, os íons entram em uma região onde atua apenas um campo magnético uniforme B', também perpendicular à velocidade dos íons, o que faz com que eles descrevam trajetórias circulares. O raio da trajetória circular que os íons descrevem nessa região é proporcional a... Bom, o filtro de velocidade, ele na verdade ele é uma região, né? E nessa região eu vou ter o seguinte, ó, as partículas elas vão entrar nessa região com uma certa velocidade v, e eu vou ter a atuação de duas forças aqui. Eu vou imaginar aqui uma situação em que a força elétrica está apontando para cima e a força magnética vai estar apontando para baixo, né? E aí o que acontece? Se uma dessas forças, né, for maior do que a outra, a gente sabe que essa partícula ela pode descrever trajetórias ou para cima ou para baixo. Porém, se essas duas forças aqui forem iguais, essa partícula vai ter uma resultante nula, e aí ela vai conseguir, né, se mover aí com sua velocidade constante, sem alterar sua trajetória, tá? Então, a ideia é que quando eu falo de filtro de velocidades, é que essa resultante que age nessas partículas seja nula. E se a resultante das partículas que está agindo nessa partícula é nula, e se você, de repente, colocar aqui, ó, vou colocar aqui um certo orifício para que apenas cargas que tenham a mesma velocidade consigam passar por ele, as outras que têm velocidade diferente vão acabar colidindo aqui com as paredes. Então, somente cargas aqui com a mesma velocidade passam por essa região. Por isso que é chamado de filtro de velocidades. Essa condição a gente chega quando a gente tem que a força elétrica é igual à força magnética. A gente sabe que a força elétrica é o produto da carga vezes o campo, e que a força magnética tem módulo igual a QVB. Considerando que ele disse na questão que elas vão estar perpendiculares, né? Então vai ser o seno do ângulo de 90 graus, então aquele seno que aparece aqui, ele acaba se tornando 1. A gente não coloca. Feito isso, a gente pode aqui, ó, eliminar essa carga, e aí a nossa velocidade ela vai ser dada pela relação entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, eu teria ali V igual a E sobre B. Tá? Em se tratando de uma partícula que está andando em um campo magnético, a gente sabe que elas vão realizar trajetórias curvas, né, devido à ação da força magnética. Então, em geral, o que acontece? Você tem aqui um plano, e aí você vai ter um campo e uma partícula que entra aqui nesse determinado orifício. E aqui dentro você vai ter um campo, né? Essa partícula, ela vai sofrer a ação da força magnética, que vai sempre puxar ela para um determinado centro, e a trajetória que ela vai descrever é uma trajetória circular. Deixa eu melhorar esse raio aqui.
uma trajetória circular, né? Então, aqui eu vou ter um certo raio e ela vai colidir aqui nessa região, tá? Essa trajetória a gente aprendeu a calcular, por quê? Porque a gente igualou a, a força magnética aí com a força resultante centrípeta, né? Que puxa essa partícula sempre na direção do centro. E aí até aquela frase que a gente gosta de utilizar no ensino médio, né? Eu não sei como é que é aí na região de vocês, mas aqui eu falo o seguinte: esse R aqui de Raimundo, né? Me vende um quibe, para gravar essa expressão. E aí, sabendo que a velocidade v é E sobre B, e substituindo, nós vamos ficar com m sobre q. Esse v aqui, ó, vai ser então E sobre esse B. Só que observem que esse campo aqui, ele é diferente desse campo aqui. Por quê? Porque esse campo, ele está agindo nessa região aqui, que é o filtro de velocidades. Já esse outro campo, depois que ele passar dessa região, então vai ser um campo diferente. Eu vou chamar esse campo aqui de B'. E aí eu vou colocar bem aqui, ó, B'. Então, observando essa expressão, a gente vai ficar o seguinte, ó, ajeitando aqui, ó, M E sobre Q, e aqui eu tenho B vezes B'. Bom, na questão, ele está querendo a proporcionalidade em relação aos parâmetros do campo. Logo, se você pegar essa partezinha aqui apenas, ó, você vai perceber, então, que o raio da trajetória ele vai ser proporcional, né, ao campo elétrico dividido pela multiplicação dos dois campos, B e B'. E isso a gente vai encontrar aqui na letra A. Tá? Letra A. Então, esse raio da trajetória ele vai ser proporcional ao campo elétrico dividido pela multiplicação dos dois campos. Beleza, turma? Alguma dúvida aí? Ei, Sidney, Oi. aquela lá da parte. Desculpa até por estar voltando, mas é porque. Enfim, aquela lá da parte da história da física, da astronomia. Volta lá, por favor, bem rapidinho. Ela eu errei. Certo. Eu fiz uma leitura bem rápida e no item que você marcou, ele fala, que é o do gabarito, ele fala que a lente era convergente. Aí eu fui diretamente para a óptica, de lente convergente, aí quando eu vi, não, imagem virtual direita, e aí pronto, quando eu vi imagem real investida, eu digo, já não é essa. Aí eu fui para D, porque eu realmente não... o item A, o B, tá bem intuitivo, e o C, né, dava para só ler, refutar. Aí a minha dúvida, quando eu vi a letra E, que falava da natureza da lente, agora não analisei essa questão da objetiva. Quando eu vi lente convergente, eu digo, pronto, imagem não é essa. Aí fui direto, marquei logo a D. Essa daí eu errei por conta desse raciocínio. Entendi, é porque como são duas lentes, né? Uma é a objetiva, né? E a outra é a ocular. Eu também, algumas questões, quando eu fazia antigamente, eu tinha essa dificuldade, né? Desse nome ocular e objetiva, para saber qual ficaria próximo do olho, né? E o nome é tão claro, né? Para mim, hoje para mim, enxergando, né? Assim, ocular, e eu ficava pensando, rapaz, qual das duas vai ter uma imagem assim, assim, assada? Eu ficava, mas hoje não, o nome está bem claro e está dizendo lente ocular para mim. E hoje... Eu fui na base da imagem que era uma espécie de pegadinha, que nem essa refutou, não sei o que já entregou bem. Aí eu digo, não, esse daqui, eu acho que ele colocou aqui bem na frente já para mostrar que não era correta. Aí fui na D, porque o da D, você realmente já teria que saber um pouco mais de história, né? Com certeza. Eu não lembrava do tipo não usar, não trabalhar com instrumentos, era tudo a olho nu. Aí eu, pronto,
ela estava bem fechadinha em relação a isso. Eu digo, pronto, é a AD. E tem essa e tem outra, né? Que é uma outra questão lá embaixo que fala do ímpetus, né? Que essa é uma questãozinha também que, se você não lembrar da história do Buridan, né? Pois é, e aí colocar tópico de história, mas não estudei essa parte aí da história. Mas não falo. Isso é verdade. Isso aqui eu também, eu não sei se eu. A próxima, que acho que é a 29, eu não acertaria, não. Não lembraria, não. Mas essa daqui eu conseguiria só por esse lance aqui. Por quê? Porque uma vez, eu vou dizer para vocês, eu fui resolver uma questão e eu perdi ela justamente por causa desse nome ocular e objetivo. Eu ficava sempre nessa confusão. E eu disse, não, dessa vez agora eu não vou errar mais isso aqui, não. Vou estudar até gravar esse negócio. Fala, Roberto. Foi aquele que falou agora? Oi? Foi aquele que disse que achava que respondeu, quero entender? Foi a Fran. Mas, Fran, com relação ao entender, ele está falando que a Terra orbita, o Sol orbita a Terra. Eu nem cheguei até lá, quando eu vi leite convergente, imagem não sei o que, eu digo, porque a gente não tem muito tempo para estar. Eu sou ótima com a administração de tempo. Eu já tive problemas em provas que eu não consigo administrar o tempo, então eu estou tentando dar celeridade. Aí, nessas questões de celeridade, me acontece um desses. Quando eu vi leite convergente, eu lá olhei ocular nem nada, eu digo, não é esse tipo de imagem. Imagem desse tipo de imagem, não é de imagem de leite convergente. Já arrisquei logo e pronto, achando que tinha arrasado e tinha acertado o item. Eu respondi essa questão. Eu olhei ontem essa questão aí eu respondi o item é por exclusão. Eu imaginei que seria D, mas aí, como ele está falando que o Sol está orbitando a Terra, isso aqui não existe, né? Então, aí eu fui por exclusão e cheguei no item E. Apesar de ter chegado a esse raciocínio seu, de que a lente convexa, né? Aliás, a lente convexa, ela vai gerar uma imagem virtual direita e menor, né? Mas daí, como as outras não podiam ser, nem o A, nem o B, nem o C, nem o D, eu fui por exclusão e eu cheguei no item E. Foi esse raciocínio que eu utilizei. Mas aí eu entendo a Fran, porque o que aconteceu com ela aconteceu comigo. Porque quando eu peguei a prova, eu vi assim, nossa, caiu tudo que eu estudei, eu vou saber fazer a maioria das questões, é minha vez. Pronto, aí eu fiquei nervoso. Fiquei nervoso, aí, por exemplo, a questão lá do espelho, por exemplo, eu fiz as contas não estavam dando certo, fiquei, o que eu estou esquecendo de errado, eu esqueci o quê? O sinal. Essa questão aí, eu perdi de graça por quê? Porque eu fui na leitura rápida, aí eu fui na parte da rede de Klepp e errei. Mas e outra coisa, essa questão aí que você acabou de resolver, do campo, eu não usei a Raimunda, eu fui muito na lógica de uma questão que caiu parecida lá no IF, sabe? Da prova do IF, tem uma parecida, razão do campo. Eu disse, não, vai ser alguma coisa que envolve o campo e o campo magnético e elétrico. Essa é a razão, mas com é linha, né? Aí eu fui na lógica, assim. Aí eu acabei acertando essa questão, mas foi uma sorte, um chute muito bem dado, diga de passagem. Mas, tipo assim, você fica nervoso quando você pega uma prova que você viu que você consegue resolver parte das questões. Aí, pronto. E assim, o Fran, tu não está sozinho nessa questão de administração do tempo, não. Eu também tenho o mesmo problema. E outra coisa que eu gosto muito de fazer, e aí foi uma questão que eu errei no IFM, arredondar quando tem essas continhas com números decimais aí, para não perder tempo, aí eu acabei arredondando uma lá até demais, e nisso as respostas estavam bem próximas, acabou que eu marquei errado, não pela teoria em si, por simplificar a equação, mas só pelo arredondamento no final. Tão desnecessário, né, esses valores que eles colocam bem próximos um do outro, porque o que eles estão aferindo? É a tua capacidade de fazer cálculos com casas decimais e etc. Exato. Não é legal. Sei lá, eu acho assim, a minha opinião, eu acho tão desnecessário. Para mim devia ser mais álgebra. A gente da física, né? Álgebra e pronto. Enfim, né? Vamos lá. Bom, aqui é o seguinte. Próxima questão aqui.
Um material dielétrico, isotrópico e não magnético apresenta uma densidade de corrente de polarização JP igual a derivada de P sobre tempo. E uma densidade de corrente de condução JC igual a sigma E. A permissividade relativa do material é dada por E igual a 6. Considere que a permeabilidade relativa do material é MR igual a 1,5. Isso aqui é a permeabilidade magnética, né? Para uma frequência na qual a densidade de corrente de condução seja desprezível, então ele está dizendo que ele quer para ser igual a zero, né? Em comparação com a densidade de corrente de deslocamento, o valor da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no interior desse material Bom, aqui, apesar dele dessa derivada aqui e o valor da densidade de corrente ali, a gente não vai nem precisar, de fato, utilizar ela. A ideia é o seguinte, né? Primeiro, toda vez que a gente fala de uma densidade, uma permeabilidade relativa, assim como também tinha o índice de refração relativo, a gente sempre faz o seguinte, ó. Se eu quero um μ0, por exemplo, relativo, é o μ daquele material, né, que eu quero analisar, sempre comparado com o valor de referência. E o valor de referência, na maioria dos nossos problemas, aqui é o valor referente ao vácuo, né? Logo, aqui desse μ0, ele pode ser esse μ relativo multiplicado por μ0. Da mesma forma, vale para o ε0. O ε0 relativo, ele vai ser o ε0 qualquer pelo ε0 no vácuo, que vai dar para a gente o ε0 igual a relativo vezes E0. O Douglas até deu uma aula para a gente agora recente, né, falando de como a gente calcula a velocidade da luz. Ele mostrou a velocidade lá na corda, em meios materiais, né, e mostrou também a velocidade da luz, que ela é calculada como sendo a raiz quadrada de 1 sobre a raiz, então, de μ0, ε0. Então, essa seria a velocidade da luz. Vou até colocar aqui o Czinho de velocidade da luz. Tá? Se eu pegar, então, agora essa mesma expressão e quiser calcular o nosso Vzinho, que é a velocidade que ele deseja, né, a gente vai ter o seguinte, ó. V é igual a raiz quadrada de quem? Quem é o μ0? Né? O μ0, nessa expressão, a gente pode substituir ele, né, e utilizar o μ da seguinte forma. Para essa velocidade qualquer, um μ qualquer, um Ezinho qualquer, vai ser igual ao μr μ0, vou botar esse Rzinho aqui melhor, μr μ0, vezes quem seria o nosso epsilon para uma velocidade v qualquer? Quem seria o nosso epsilon seria então o E relativo vezes o E0. Daqui a gente pode fazer uma separação da seguinte forma. Ficaria 1 raiz quadrada de μ0 é 0, vezes raiz quadrada, aqui é R vezes μr, vezes μr. Pronto. O valor de 1 sobre μ0 ε0 é a própria velocidade da luz. E esses dois aqui, ó, ele deu na questão os dados, né? Ele disse que um vale 1,5, o outro vale 6. Então, basta que a gente substitua aqui e a gente vai ser feliz. Então, eu vou ter 3 vezes 10 elevado à oitava, vezes 1 sobre raiz quadrada
de 6 e o outro é 1,5, vezes 1,5. Então, isto aqui vai dar para a gente o seguinte: 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido. 6 vezes 1,5 vai dar 9. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 3 vezes 10 elevado à oitava. Então, tem uma velocidade de 1 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, essa daqui seria a resposta dessa nossa questão, que vai estar aqui na letra C de casa. Certo? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Essa aqui foi mais manipulação, apesar dele ter dado algumas informações aqui, né, como a densidade de corrente seja desprezível, né, frente à densidade de deslocamento, né, só para dizer que o material vai se comportar aí como um dielétrico, né, para essas velocidades aí, sem ter perdas ômicas, né, consideráveis. Deixa eu ver aqui, como eu estou espelhando aqui a tela, às vezes não dá para olhar aqui alguns. Se você tem algum comentário, não, tá tranquilo. A prova tá mesmo igual a do Maranhão, né, Sidney? Ah, essa daqui tá. Não, mas a do Maranhão foi horrível, né? Essa daqui foi uma prova boa. Né? Essa era a prova que eu queria, né? Essa prova tava bem elaboradinha. Ah, tá, não teve nenhum erro, né? Não, teve não. Uma prova excelente. Eu gostei muito aqui, quando eu olhei assim, digo, se essa prova fosse para mim. Essa Bom, prova bora tava lá. muito boa. Um próton com massa de repouso m0 e energia de repouso E0 é acelerado em um síncrotron até sua energia total atingir o valor E, que é muito maior do que sua energia de repouso. Então, já está dizendo para a gente que a energia é muito maior do que a energia de repouso. De acordo com a teoria da relatividade, a expressão correta para a velocidade φ do próton em termos da sua energia total e da sua energia de repouso é dado por. Então, basicamente, é uma outra questão com manipulação, né, de equação, né? Essa energia total, ela depende aí do fator de Lorentz multiplicado pela energia de repouso E0, né? O fator de Lorentz, ele é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir e isolar o v, né, dessa expressão toda aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, substituindo, vai ficar assim, ó, E é igual a 1 sobre, tá aqui, eu vou botar logo E0, né, sobre raiz de 1 menos V0 sobre V0, não, V ao quadrado sobre C ao quadrado. Bom, daqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse cara para cá e esse Ezinho vem para o lugar dele. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado C ao quadrado igual ao E0 sobre o E. Elevando ambos os membros ao quadrado, nós vamos ter o seguinte. Ficaria 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado igual a E0 sobre E ao quadrado. Bom, agora eu vou isolar. E observem que aqui tem um sinal negativo, né? Quando eu passar esse 1 para o lado de lá, ele vai trocar o sinal, vai ficar negativo. Mas como eu vou multiplicar tudo por menos 1, ele acaba ficando positivo e esse lado aqui também fica positivo. Então vai ficar o seguinte, ó. V ao quadrado, C ao quadrado, é igual a 1 menos E ao quadrado, é 0, sobre E elevado ao quadrado. Tá? Por fim,
V ao quadrado é igual a C ao quadrado, que multiplica 1 menos E0 dividido por E elevado ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, nós vamos ter o seguinte, que V é igual a raiz quadrada de C ao quadrado é o próprio C, então vai ficar C, que multiplica a raiz de 1 menos E0 sobre E elevado ao quadrado. Então, está aqui a nossa resposta. Essa seria a nossa velocidade. E isso aqui vai estar na letra... Deixa eu ver, 0. Tá aqui o termo que tem ao quadrado é aqui embaixo. Letra D de dado. Beleza? Essa daí? Show. Beleza, show de bola. Acertou essa, Fran? Acertei sim, Sidney. E o Zé Charles também? Eu acertei, mas eu não fiz as contas, viu? Eu Muito olhei, útil. assim, nossa, isso aqui lembra muito, envolve o fator de Lorentz. Então, eu vou marcar a opção que tenha mais parecido com o fator de Lorentz. Pronto. Se eu fosse no chute, meu amigo, se eu depender de chute, eu erro todas. Ô, mulherzinha ruim pra chute. É porque, assim, eu procuro, eu não chuto por chutar, né? Eu procuro achar uma lógica dentro do que eu sei. Que, por exemplo, eu não revisei essa parte, entendeu? Aí eu olhei, lembrei do meu professor, é alguma coisa parecida com isso. Aí eu fui nessa linha, entendeu? Arrasou. Então é bom. Se eu pudesse, eu faria isso aí também, porque aí ajuda na deficiência da questão da administração do tempo. Eu também não sou daqueles muito bons de chute, não. Certo? Então, bora lá. Essa aí eu seguinte. não soube responder, gente. Essa daqui, É muito difícil. na hora da prova, Caiu só três para quem questões estudou sobre. bastante mesmo. Caiu 3 questões de história da filosofia da ciência, eu errei todas as 3. Que tristeza. Eu vou fazer igual a Kelly, eu vou criar hiperfoco e vou estudar isso com força, viu? Bora lá. Seguinte, a física de Oresme e Buridan representou um importante avanço em relação à física aristotélica, especialmente nos campos da cinemática e da dinâmica. Sobre as contribuições desses pensadores, é correto afirmar, né? Então, a ideia desses dois caras foi começar a tirar aquele pensamento, né, aristotélico, e o Oresme, né, vou botar aqui de vermelho, ele estudou, né, a aceleração dos corpos, né? A ideia dele foi, ele mostrou assim meio que sem provar matematicamente, né, que isso foi feito depois pelo Galileu, que a distância, né, o movimento da aceleração, a distância do movimento vai ser proporcional ao quadrado do tempo, né? Que é igual quando você estuda lá a queda livre, e tem lá a proporção de Galileu, né? Galileu depois ele mostrou isso de maneira matemática, né? Então ele acabou mostrando isso, né? Aquela questão da aceleração uniforme, né? E ele ficou bem preso nessa ideia de cinemática, tá? Já o Buridan, esse cara, ele foi aquele cara que pensou naquela coisa do ímpetus, né? Por quê? O que acontece? O Buridan, ele foi contra a ideia do Aristóteles. Aristóteles achava que você tinha que empurrar um objeto eternamente para que ele continuasse em movimento. Então, se você está empurrando um objeto e de repente retira a força que está empurrando aquele objeto, ele iria parar imediatamente, certo? Já o Buridan já começou a dizer o seguinte: não, eles podem se mover, né? Mas não funciona igual o Aristóteles estava falando. Então, vamos ver aqui a primeira, a letra A, diz o seguinte, ó: Nicole Oresme, em sua lei do movimento, argumentou
que a queda de um corpo é um movimento uniformemente acelerado e que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. O conceito que foi mais tarde aprofundado por Galileu Galilei. Bom, já é a nossa resposta, né? Foi exatamente isso que ele fez. Né? Então, a resposta dessa questão aqui é a letra A. Tá? Na letra B diz o seguinte, por que ela está errada? Né? Buridan e Oresme, em suas teorias, concordavam com Aristóteles. Bem aqui, ó, tá o erro. Nessa letra B em questão, a gente estuda muito a questão da física aristotélica, né, como errada, né? Lógico que ele foi bem importante, né, nos seus pensamentos, né, nas suas contribuições. Tem um vídeo que eu recomendo para vocês lá no YouTube, vou botar depois para vocês, que ele fala justamente dessa parte do Aristóteles, do pensamento aristotélico, e como ele pode induzir a gente na física ao erro, né? E é até bom esse vídeo, porque ele facilita você na hora de explicar para o seu aluno, porque tem muito aluno que vai com essas dúvidas do pensamento aristotélico, né? E pelo nosso dia a dia, leva a crer que esses pensamentos todos são corretos. Letra C. Oresme e Buridan defendiam a única forma de movimento possível, que era o circular perfeito, pois era considerado o mais nobre e natural. Tá? Essa foi uma ideia, na verdade, de Aristóteles, né? Eles estudaram outros tipos de movimento, como eu falei aqui para vocês, ele está estudando a ideia da queda dos corpos, né? O movimento vertical. Então, isso aqui também está errado. A letra D. Jean Buridan, em sua teoria do ímpetus, afirmava que a velocidade de objeto lançado era mantida pela ação do ar que o rodeava, empurrando continuamente para frente. Na verdade, quem disse isso daí foi o próprio Aristóteles, né, que perguntaram para ele assim, que eles achavam que um objeto às vezes poderia ser movido pelo ar. Quando ele estava indo, ele deixava um espaço e o ar preenchia esse espaço, empurrando o objeto. Então, ele rejeitou essa teoria aí, né, de movimento dos corpos, como se fosse um ar que estava preenchendo o vácuo, empurrando o objeto ao ele passar, quando você não tinha mais uma força visível empurrando ele. E letra E, Oresme postulou que a força do ímpetus, né, era uma energia cinética que, uma vez transferida ao objeto, não decairia, garantindo um movimento perpétuo. Tá? A ideia essa daqui do ímpetus foi do Buridan, não do Oresme, tá? Por isso que ela também está errada. Então, resposta da nossa questão, ela seria a nossa letra A. Bom, essa daqui é uma questão que a gente teria que saber bastante, né, sobre essa historinha aqui. Eu, antes de resolver essa questão aqui para vocês, iria errar com certeza, né? Eu iria na famosa técnica do chute. Iria olhar a resposta aqui um pouco mais completa, né, maiorzinha, e iria marcar. Bora lá, para a próxima. Essa aqui também, muito boa. Ó. Essa daí, Oi? essa daí, eu dei aula um pouco sobre Aristóteles, aí eu falei, né, que de igual já trabalhava um pouquinho com a ideia dos 4 elementos e tudo mais, que eu tinha visto isso, né? Aí eu marquei a opção E pensando nisso. Mas parece que eu errei e eu fiquei muito triste. As famosas aulas de filosofia, né? Bom, essa daqui é o seguinte, bora lá. Os pré-socráticos foram os primeiros, eu já até marquei ali os pré-socráticos, tá? Foram os primeiros a buscar o princípio fundamental da origem do universo. Aqui tem essa escrita aqui, ó, arqué, tem, eu não sei pronunciar direito como seria essa palavrinha aqui, tá? Diferenciando de explicações mitológicas, né? Na verdade, aqui começou a ideia de ter um conceito mais racional, né? Quando esses caras começaram a pensar, né? Eles tiraram muito da mitologia, que tudo era explicado pela mitologia, e a partir
dessa definição aqui, começou a se colocar um pouco mais de racionalidade no pensamento sobre as coisas que aconteciam no universo, né? E esse arte ele é um conceito fundamental, né, dessa filosofia, que mostra que existia essa coisa fundamental, que tudo era derivado disso, né? Foi uma tentativa sistemática de explicar a realidade por meio de um princípio natural, né? Então, ou seja, colocando mais racionalidade nas coisas. Aí ele diz o seguinte, ó, esse elemento natural que eles pensavam, alguns pré-socráticos, né, pensaram aí nos elementos, né, como água, o fogo, o ar, né, e a terra. Então, por exemplo, o Tales de Mileto, que todo mundo conhece aí, o Tales de Mileto, ele pensava que esse arqué, né, arché, ele seria a água, tá? Já esse cara aqui, ó, Anaximenes, ele achava que era o ar, esse elemento fundamental. O Heráclito achava que era o fogo. O Pitágoras pensava que era um número, né? Que seria essa entidade que governa tudo, né? Então, botar aqui número. Em termos de elemento natural, aí eu tinha também o Demócrito. O Demócrito, ele pensava... Demócrito. Ele pensava já na ideia do átomo, né? Uma partículazinha pequena e indivisível, né? Que andava ali pelo vácuo. Tá? Então, essa que seria as principais ideias, né? Desse Artier. Então, ele diz aqui na primeira, ó, Tales de Mileto, considerado o primeiro físico, postulou que o Artier era o fogo. Ó, bem aqui, ó, você teria que conhecer bastante da história aí a verdade, o Tales de Mileto foi a água. Ele pensava que a água era esse elemento capaz de transformar tudo. Então, bem aqui está o nosso erro, desconsiderando aí nossa letra A. Ptolomeu, o astrônomo, propôs que o arqué era a matéria das esferas celestes, que se moviam em círculos perfeitos, explicando assim os movimentos planetários, né? Então, Ptolomeu, ele não era pré-socrático, tá? E ele inventou lá a ideia do modelo geocêntrico, tá? Ele era um astrônomo, de fato. E o grande lance que eu fiz o círculo aqui, ó, é porque, na verdade, Ptolomeu, ele não era esse pré-socrático como a gente coloca aí, tá? Então, tá errado a letra B. Letra C. Leucipo e Demócrito, os fundadores do atomismo, defenderam a ideia de que o arqué era um elemento único e indivisível, chamado de éter. Ele não chamava de éter, quem preenchia todo o cosmos, tá? Eles defendiam essa ideia de único e indivisível, né? Só que a ideia era o seguinte, o atomismo, né, deles, ele na verdade dizia que a realidade era composta de átomo e vazio, né, do vácuo, e não do éter, né, que preenchia todo o cosmos. Então está errado porque ele está dizendo que tinha um éter que estava preenchendo todo o espaço, tá? Aí vamos lá. Anaximenes, discípulo de Anaximandro, propôs que o arqué era o ar. Beleza, tá bem aqui, ó, que era o ar. Ele acreditava que por meio do processo de rarefação e condensação do ar, todos os elementos e substâncias do mundo se formavam. Então, a nossa resposta dessa questão é a letra D de dado. E a última, por que ela está errada? Ele diz o seguinte, Aristóteles, em sua cosmologia, bem aqui já está o erro, Aristóteles não era pré-socrático, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates, né? Então está errado bem aí nessa letra E.
Beleza? Então, resposta da 30, letra D de dado. Beleza? Alguma pergunta? Vamos para 31. Essa daqui ela é pesada, viu? Precisa acertar essa daqui? Eu acertei. Como foi que tu fez a análise dessa questão, Fran? Pergunte. Deixa eu relembrar, eu tinha estudado esse conteúdo de amortização há poucos dias antes. E aí, deixa eu lembrar aqui, o Sidney. Eu acho que eu também acertei essa questão. Que a resposta... Bota nas alternativas, Cid, por favor, rapidinho. Tá? Por gentileza, bota nas alternativas, vou lembrar o que eu marquei. Tá, Essa questão peraí. aí. Foi, eu acertei. Acho que a resposta era capacitância, não é isso? Letra B? Exato. A resposta aqui é capacitância. Eu fui por eliminação, basicamente. Eu olhei os dois gráficos, vi que a corrente não variava, variava o intervalo, eu disse, então, assim, eles estão alterando basicamente a capacitância, porque eu não sabia o que era indutância, a tensão acho que não foi alterada, a resistência também não foi alterada, porque a corrente, né, tem uma relação entre eles, eu fui capacitância, basicamente. Aí eu acabei acertando. A indutância não seria devido nem tá no edital, né? Conteúdo de indutância. E aí, como ele estava no circuito que tinha capacitância e resistores, eu também fui mais nessa lógica. Eu não fiz cálculo nenhum. Eu sabia que era gráfico de amortização, devido à questão exponencial. E aí, eu acho que eu não foi feito cálculo. Eu também fui nessa linha, a capacitância. É porque é uma questãozinha meio chatinha mesmo. Vou ficar feliz de saber se você tem maiores explicações para nos dar, porque eu também fui na... Exatamente. Exatamente. Eu fui muito na lógica, assim. Olhei os dados do gráfico, olhei para as opções e digo, tá, o que é que aqui faz mais sentido? E foi nessa lógica. E enfim, analisando o gráfico, basicamente. Bom, então bora lá. Eu ver se eu consigo aqui de alguma maneira explicar aqui para vocês, porque essa questão também eu achei que ela tem um erro, não sei, mas porque depende do ponto de vista aqui, né? Vamos lá. Em um laboratório foi montado um circuito RLC, né? Circuito RLC a gente tem, aqui eu vou colocar um circuito com tensão contínua, né? Então eu tenho uma resistência, eu tenho uma indutância L e tenho um capacitor de capacitância C. Então, esse aqui é um circuito do tipo RLC. Composto por um capacitor, um indutor, né, e conectados em série, e conectados a uma fonte de tensão contínua, né, VCC. Quando a fonte é ligada, a corrente inicial em T igual a zero é zero, pois a indutância impede a mudança instantânea da corrente. O resistor limita a corrente para que ela não cresça indefinidamente. A corrente final do estado estacionário é zero, pois o capacitor bloqueia a corrente contínua quando está completamente carregado. Em um experimento, 2 parâmetros foram mantidos fixos e apenas um deles foi alterado. O amperímetro registrou a corrente no circuito nas duas situações, e com isso obtivemos os seguintes resultados nos primeiros 20 milissegundos. Sendo assim, o parâmetro alterado foi. Então, como a gente até marcou, a nossa resposta aqui é capacitância. Então, bora tentar analisar aqui. Se a gente for aplicar aqui a lei de Kirchhoff, né, das quedas das tensões aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, que a tensão aqui nesse indutor, ela é calculada como sendo L de Q dt ao quadrado, poderia ter colocado em termos de corrente elétrica, né, se você lembrar de lá, é L d I dt, mas eu estou colocando em termos de carga, L d Q dt, mas no resistor, eu vou ter, então, uma resistência vezes a corrente, só que, como ela está variando aqui no tempo, eu vou substituir, representar em termos de carga elétrica,
Então, dQ dt. E no capacitor, a gente sabe que a tensão é a carga sobre a capacitância. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa aqui seria a nossa ideia. Não vai dar tempo de resolver aqui, até porque é grande, mas uma solução geral para esse tipo de equação uma equação bem difícil, né? Porque tem ali um termo ao quadrado aqui, ó. Uma solução geral seria a seguinte: a carga em função do tempo ela é igual à carga inicial exponencial de menos alfa t cosseno de ômega t mais φ. Aqui, se a gente pegar essa expressão e derivar, a gente acha a corrente, né, o gráfico lá da corrente. Então, dá para a gente analisar que o comportamento ele vai ser basicamente o mesmo aí, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiro, esse alfa aqui, ele é uma constante que é a resistência dividido por 2 vezes a indutância. Isso aqui é chamado de fator de amortecimento. Decaimento, né? E o nosso ômega, que é a nossa frequência, ele é calculado como sendo 1 sobre LC menos esse alfa ao quadrado. Tá? Essa seria, então, nossa frequência. A partir daí, a gente vai fazer as classificações, né? Se o sistema é amortecido, subamortecido e crítico. Então, pelo gráfico aqui da nossa questão, o que a gente vai observar? Vamos analisar aqui, ó. A gente observa que ele começa com uma oscilação, vou botar aqui outra cor, uma oscilação bem grande, e ela vai diminuindo, né? À medida que ela vai se aproximando ali do 0,02 segundos. Então, aqui eu estou tendo um amortecimento, né, dessa curva. Mas observem que a frequência aqui, ó, o número de oscilações que ele está dando, ele está bem alto quando eu comparo, por exemplo, com o caso 2. Tá? Aqui no caso 2, a gente observa que a gente vai ter aqui basicamente o mesmo amortecimento, né, aquela exponencial, só que vocês vão observar que a frequência aqui, ó, ela mudou, né? Ela está chegando aqui uma, duas, três, basicamente quase 4 aí, né? Oscilações ali. Tá? Então, se a gente for analisar aqui as nossas expressões, né? Esse fator de amortecimento, ele não depende da capacitância, tá? Ele não depende da capacitância. Então, se ele não depende da capacitância e a questão me diz que 2 parâmetros foram mantidos fixos, eu tiro a resistência e a indutância, certo? Se eu tenho um circuito que tem apenas componentes resistência, indutância e capacitância, o único que sobrou aqui para a gente foi, e que pode alterar a frequência, a nossa capacitância. Aí eu aumentando ou diminuindo ela. Tá? Se eu estou aumentando a capacitância, eu posso ter um sistema mais amortecido, né? Certo? Então, basicamente, foi essa a maneira que eu pensei para resolver essa questão. Beleza? Então, pode passar para a próxima? Isso aqui foi boa, viu? Pode falar, meu querido. Querido, com relação a essa questão anterior, você pode voltar para ela, por favor. O gráfico ele mostra, só ver mais um pouquinho. O gráfico ele mostra aí a função da corrente com relação ao tempo, não é isso? Isso. Eu poderia pensar assim que como o resistor ele limita a corrente, né? Se eu operar ele vai
vai estar limitando essa corrente. Isso. Você pode estar aumentando ela ou diminuindo, né? E o indutor, ele vai tentar impedir a variação da corrente, não é isso? Bruscamente. Pronto. Aí, como o gráfico é uma função da corrente em relação ao tempo, para eu ter esse tipo de gráfico, eu teria que manter... Assim, eu pensei com relação à corrente, né? Que é o que o gráfico mostra. Eu pensei que só poderia manter constante, no caso, o R e o L. E quem estaria variando, no caso, aí seria o nosso C, né? Isso. Nesse sentido, entendeu? Analisando o gráfico, né? Sem Sim, fazer esse sim. cálculo, sem levar em conta essa questão do amortecimento que eu nem conhecia, conhecendo agora. As equações, né? As equações eu nem conhecia, essa questão de amortecimento eu não tinha visto ainda não. Tá, Beleza. entendi. Mas é isso mesmo, faz sentido também. A mesma maneira que eu pensei aqui. Ok, valeu, obrigado. Vamos lá. Essa daqui, e aí, fizeram? Essa daqui foi boa, viu? Essa daí eu fiz mais ou menos. Porque essa aí envolve o rotacional, né? Pra poder achar. Na verdade, não. Não? Isso aqui é o divergente, né? Ah, Eu não me lasquei. tem que ser nulo, né? Ah, então Exato. Aí teria que lembrar das equações de Maxwell, né? Bora lá, então. É o seguinte, ó. Você tinha que sair testando, né? A única coisa chata, né? Mas graças a Deus eles foram gentis com a gente, né? Nas opções. Bora lá. Seguinte. Em uma atividade de eletromagnetismo, deseja-se selecionar. Aí eu lembro só da questão do PND. Um professor na sala de aula, blá, 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 ou provazinha ruim, sabe, PND. Deu para superar ainda, né, Sidney? Ah, não. Toda vez que eu olhar esse negócio de em uma sala de aula, um professor, em uma sala, oh meu Deus. Vamos lá. Em uma atividade de eletromagnetismo, deseja-se selecionar um modelo matemático que descreva o campo magnético possível. Considera-se A, uma constante de proporcionalidade e, sabendo que existem as condições necessárias para campos magnéticos fisicamente admissíveis, a expressão vetorial que representa o campo magnético possível é. Então, basicamente, é o seguinte, né? Uma das condições que a gente tem lá, né, dessas ondas eletromagnéticas, dada pela equação de Maxwell, é que, envolvendo logo diretamente, né, campo magnético, é que o divergente do campo, né, ele tem que ser igual a zero. Né? Ou seja, o que mostra para a gente a inexistência de monopolos magnéticos. Tá? Então, essa aqui é a ideia. E aí, só para a gente lembrar que quando eu tenho essa expressão, basicamente o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Estou calculando as derivadas parciais em relação a cada um, né, dos nossos eixos, né? Então, eu derrubei x dx, derrubei y dy e o z com relação a z. E isso, obviamente, tem que ser igual a zero. Então, o nosso trabalho aqui seria calcular essas derivadas parciais em cada uma das alternativas, né? E aí, achar o seguinte, quando eu calcular essas derivadas, somar e der igual a zero, eu tenho a minha resposta. Então, vamos aqui partir para a letra A, onde esse A aqui é constante, a gente não vai nem levar ele em consideração. Então, fazendo aqui a primeira é a seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro, tá? Com relação, então, a x. Então, ficaria derivada parcial de 0,5 x ao quadrado com relação a x. Certo? Então, aqui, o que vai acontecer? Na derivada, a gente vai ter, então, que esse valorzinho aqui, ó, 2, ele vai cair, multiplicar por 0,5. E eu vou reduzir uma unidade aí
do nosso x. Então, ficaria 2 que multiplica 0,5, e aí fica x elevado a 2 menos 1, vai dar o próprio x. Então, isso aqui vai dar para a gente x. Agora, eu vou fazer a derivada para o segundo termo. Então, no segundo termo tem o seguinte: derivada de 0,25 y elevado à quarta com relação a y. Então, isso aqui vai dar o que para a gente? Esse 4 cai, e aí, lembrando que 0,25 é a mesma coisa de 1 sobre 4, isso aqui vai dar apenas y à terceira, né? Porque vai ficar 4 dividido por 4, y de 4 menos 1, né? Então, aqui dá 1, então fica y à terceira. E a última, que seria, então, a derivada do nosso 0,5 z ao quadrado com relação a z, isso aqui vai dar o seguinte: vai cair aqui, então, vai ficar menos z, né? Essa última fica menos z. Bom, então, pegando esses termos aqui e somando, ou seja, eu vou pegar o primeiro termo, x, somado com o segundo termo, que é y à terceira menos z, isso aqui a gente percebe que não é igual a zero. Essa soma aqui ela vai dar diferente de zero. Vai dar diferente de zero. Logo, essa aqui não é a nossa resposta. Vamos testar a letra B agora. Na letra B nós temos derivada parcial com relação a x de 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, y. Bom, quando a gente faz essa derivada parcial em relação a x, né, e eu tenho o termo y e o 2, eles se tornam constantes, né? Então, eles podem sair dessa nossa derivada. Então, ficaria 2y, e a derivada de x ao quadrado é o próprio quê? X. Esse 2 que desceu, ele vai multiplicar esse 2 aqui da frente e acaba ficando 4. Então, só para ficar um pouco mais organizado, vou botar 4xy, né? Fica mais bonitinho. Bom, vamos fazer a segunda derivada aqui. A outra derivada vai ser a derivada de menos 3xy ao quadrado. Menos 3xy ao quadrado. Isso com relação a y. Bom, aqui nós vamos ter o seguinte: esse 2 ele vai descer multiplicando o 3, então fica menos 6x, e o y diminui uma unidade, então fica 1. Então fica menos 6x. E a última, que é a derivada de 2xyz. 2xyz. Isso com relação ao último elemento lá, que é a última coordenada, que é z. Isso aqui vai dar quanto? Ó, como eu estou fazendo em relação a z, o x e y e o 2 são constantes, então eles podem sair da nossa derivada, e a derivada de z vai ser igual a 1. Então eu fico apenas com 2x. Agora vamos somar tudo isso. Vai ficar 4. Vamos fazer aqui nosso 4xy menos 6xy mais 2xy. 4xy mais 2xy vai dar 6xy menos 6xy. Isso aqui dá igual a zero. Então, nossa resposta aqui, ó, letra B de bola nessa questão. Beleza? Essa é uma questão bem legal. Graças a Deus, ele não fez a gente testar todas as alternativas, né? Ele testou apenas a primeira para testar e depois passar para a seguinte, né? Porque senão você ia perder ali pelo menos
uns 8 minutos numa questão só. Isso fazendo rápido, né? Já perdi uns 8 minutos. Beleza? O livro Revolução das Ideias da Física. Tu tem esse livro em PDF, Kelly? Eu acho que eu tenho ele. Eu vou mandar lá depois no grupo, viu? Ele é muito bom. Ele fala toda a história, desde dos pré-socráticos. Então, fala tudo que foi discutido aí nessas questões, ele aborda. É muito bom. Só a leitura dele que é um pouco difícil assim, de você compreender, sabe? Mas é show. Para quem quer se aprofundar, estudar um pouco da história da física, eu indico. Show de bola. Se puder compartilhar depois lá pra gente, agradecido. Roberto. Você pode voltar aí na alternativa da questão anterior. Olhando para as equações, eu acho que não é necessário testar todos, né? Porque teria que ter um termo negativo para a segunda função dar zero, né? Parte parênteses. Por exemplo, não precisaria testar, eu acho, né? A C e a E. Porque teria que ter um termo negativo aí para a função dar zero. Dentro parênteses. Sim, tô olhando. Você está falando para analisando as alternativas, né? Para não testar todas, a gente poderia eliminar as que são positivas, porque aí não teria como dar zero entre parênteses. Sim. E o Sidney, porque ele fez bonito, o Sidney fez bonitinho, né? Eu fiz em cima bem rapidinho de cada uma. Rapidinho eu peguei, essa foi uma questão bem rápida. Eu digo assim, Mas não teria testando, tempo, não tempo, né? Isso. Não teria tempo para você poderia fazer essa análise, né? Fator fundamental aí, ó. Tempo, né? Ganhar tempo, né? Tem que ganhar tempo. Então, para não perder tempo, a gente podia fazer essa análise aí, já desconsiderar a C e a E, né? Ok? Era só essa observação. Valeu, tranquilo. Está muito massa. Bora lá. Um motor de indução trifásico, amplamente utilizado nas indústrias, opera com base nos princípios da indução eletromagnética e nas propriedades magnéticas de seus materiais. Bora lá. O estator do motor é constituído com lâminas de aço de silício e o rotor com barra de alumínio. Quando o estator é alimentado por uma corrente alternada e o campo magnético girante é gerado. Quando ele fala de campo magnético girante, ele está falando do campo magnético variável, né? Induzindo correntes na barra do rotor. Esse processo resulta na rotação do motor. Com base nesse cenário, a descrição que melhor representa os fenômenos físicos envolvidos e as propriedades dos materiais do estator e do rotor durante a conversão eletromecânica de energia é... Só um detalhe aqui, quando o pessoal da engenharia tem uma cadeira chamada Conversão Eletromecânica de Energia. É uma das piores disciplinas que tem no curso. Extremamente difícil, tá? E apesar dele ter colocado aqui de uma maneira bem simples, esse negócio aqui é um terror, viu? Então, bora lá. Quando a gente fala aqui dos materiais magnéticos, embora só lembrar aqui, porque ajuda a gente aí, eu queria que vocês me ajudassem. Por exemplo, o que seria um material ferromagnético? Alguém pode me dizer o que seria um material ferromagnético? Ele potencializa, né? No caso aí, ele vai realmente ajudar a potencializar o campo, direcionar o campo magnético ao longo desse material. Eu não entendi nada, Sidney, das outras opções, mas na D, na hora que eu li, eu digo pronto. Por conta desse conceito. Essa, né? Eu digo, esse aí. Pode até ser que eu nem fazia ideia dos outros. Um material
Ele ajuda aí porque ele vai ter, ele tem aquela característica da magnetização constante, permanente, né? Ele tem um alto, como eu posso dizer, uma forte atração. Então, tem vários. A gente vê que o ferro magnético ele possui uma maior magnetização. Né? Então, Aqui ele botou muito alguns conceitos aqui mesmo da engenharia mesmo. Então, quem não estava familiarizado não iria responder ela tranquilamente, não, mesmo pensando só em física, né? Então, o ferro magnético, assim, só para a gente colocar de maneira bem resumida, ele é aquele que eles são fortemente atraídos por ímãs, né? Eles possuem alta permeabilidade magnética, né? E aí essa alta permeabilidade, essa permissão magnética, significa que eles podem concentrar mais essas linhas, né? Intensificar um campo. Existe um indutor, a gente costuma representar um indutor assim, né? E aí esse indutor, quando você não tem nada dentro dele, a gente diz que o núcleo dele é de ar. Então as linhas de campo elas se concentram de uma determinada maneira. Quando você pega e coloca dentro dele um outro material, que seria um ferro, né? Só que é um ferro chamado de ferro doce, há o aumento significativo da concentração das linhas de campo. Por quê? Porque esse material ele tem uma alta permeabilidade magnética. Então, na hora que você abrir um som, um rádio, né, um eletrônico em geral, que você olhar o indutor, geralmente eles vão ter dentro um ferro doce, para justamente melhorar a concentração dessas linhas de campo magnético. Tá? Então, esse seria um ferro magnético. Aí eu tenho como exemplos de ferro magnéticos, que a gente geralmente é o ferro, o cobalto, né? Ácido sílico, né? Isso, na verdade. É uma mistura, né? Aí eu tenho os paramagnéticos. Os paramagnéticos já são fracamente, né, atraídos por ímãs. Como exemplo, eu tenho alumínio, né, titânio. São elementos que eles são fracamente atraídos. E aí, assim, às vezes a gente tem alguns componentes eletromagnéticos e aí você percebe que o alumínio está bem presente lá, né? Mas o que faz o alumínio ser bem presente nesses componentes eletromagnéticos, né, como motor e outras coisas, não é a questão dele do magnetismo em si, mas é a questão da condutividade elétrica, né? Então ele tem uma excelente condutividade elétrica perante outros materiais, por isso que ele é bastante utilizado, tá? E também além de ser leve, né? Então são outras características, né? E o dia magnético. O dia magnético já são, por exemplo, cobre, né? Bismuto. Também são muito fracamente não atraídos, mas repelidos por ímãs, né? Já são bem fracamente repelidos. A mesma coisa entre o cobre aqui, ó. O cobre, ele é muito utilizado nessas componentes eletrônicos, não por sua parte magnética, mas sim por sua parte de condutividade elétrica. Certo? Então, voltando aqui, bora lá. A indução eletromagnética no rotor, ela ocorre porque o estator gera um campo magnético estático. Na verdade, não é estático. Por quê? Se a gente lembrar da lei de Faraday, né, a gente vai ter dφ dt. Para que a gente tenha uma tensão induzida, eu preciso ter uma variação do nosso fluxo magnético. Ou seja, se o fluxo magnético ele for constante, a gente não consegue ter uma tensão induzida e, por consequência, não gera uma corrente elétrica também induzida. Tá? Então, quando ele fala campo magnético estático, já está fora essa letra A. A magnetização de bobinas do estator é um fenômeno de esterese, no qual a indução de correntes do rotor
do rotor é proporcional à permeabilidade magnética do material do rotor. O ácido silício é usado para reduzir a relutância magnética. A esterese, na verdade, ela é um fenômeno de perda de energia em materiais ferromagnéticos, tá? Ferromagnéticos, certo? E não um princípio de magnetização. Ela é o contrário, ela é a perda de energia. Então, isso faz para a gente com que essa opção esteja errada, tá? Então, a indução ela vai depender, como eu falei para vocês, da condutividade do material, certo? E não da permeabilidade, né? Porque se fosse por isso, o alumínio não estaria lá no meio. Letra C. A indução eletromagnética baseia-se no princípio de que o campo magnético variável cria um campo elétrico que gera o torque no motor. As barras do rotor são de material diamagnético para repelir o campo magnético do estator. Bom, na verdade, quando a gente fala do alumínio, certo? Que eu até falei aqui para vocês, o alumínio, ele é paramagnético. Então, o que faria essa questão estar errada, né? É que não é o material diamagnético, e sim um paramagnético, porque o que está lá no rotor são as barras de alumínio, né? Que ele diz bem aqui na questão, as barras de alumínio. Letra D de dado. O núcleo de aço silício do estator é um material ferromagnético, beleza, com alta permeabilidade magnética, certo? Que intensifica o campo magnético gerado pelas bobinas. A variação desse campo magnético induz uma força eletromotriz. Está aqui, ó, lei de Faraday, nas barras de alumínio, gerando correntes induzidas que criam torque no motor. Exatamente. A resposta aqui da nossa questão é letra D, certo? E o que cai para a gente também aqui, né, aquela famosa ideia de que a alternativa que tem mais escrita aqui, tem 1, 2, 3 linhas, né? A teoria que eu utilizo para me chutar algumas questões, né? Tem mais linhas escritas, então possivelmente essa não vai ser a correta. O estator, letra E. O estator é feito de um material diamagnético. Ó, o estator, ele não é feito de material diamagnético, certo? Ele é feito do aço silício, né? Ou seja, ele é um ferro magnético. Logo, quando ele diz bem que diamagnético está errado, é o que invalida essas letras aí. Essa questão, ela é uma questão difícil, né? Tudo Essa daí certinho? é complicado, Sidney. Isso daí. Essa aqui é demais. É como eu disse, eu fui só pela questão do material ferromagnético e a sua alta permeabilidade magnética. Eu digo, os outros, meu amigo, vai com Deus. Facilitou só nisso, mas o resto. Eu só acertaria essa questão nem pelo curso de física, mas pelo de eletrotécnica que eu fiz. Quando a parte de transformadores e tudo mais, eu só acertaria essa daí se conseguir. Mas é o que o Sidney está falando. O Sidney disse justamente que está atendendo mais para a engenharia elétrica, para a parte da eletricidade, da aplicação da eletricidade, do que para a física. Essa daqui tá. Não tem como, não. Aí Concordo. leva vantagem quem fez cursos que nem esse, né? Para física, menos voltada. Mortais que nem eu. Só poderia gerar dúvida da C, né, Cid? Oi? Poderia gerar uma dúvida com relação a C, se você não lembrar que a questão do que é diamagnético, paramagnético. Exatamente. Poderia se confundir. Por isso que eu selecionei aqui a palavra rotor, né? Que ele diz aqui, ó, que é de alumínio, né? E diamagnético. Além disso, assim, a ideia de gravar quais materiais são ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. É até uma dica para a gente, né? Gravar esses principais materiais, porque são eles sempre que vão cair em questões, né? Então, acho que não custa nada a gente, de repente, dar uma lida, gravar 1, 2, 3 materiais aí, para a gente poder não ser surpreendido, né? E existe uma relação direta entre a condução e o magnetismo, porque os elementos que você colocou ali, como o cobre, o alumínio,
né, que são bons condutores e são fracos, ferromagnéticos, digamos assim, né? Intensifica menos o campo elétrico, o campo magnético. Existe uma relação? Eu posso estabelecer uma relação dessa? Posso generalizar? Que todo bom condutor não é um bom material ferromagnético? Não pode generalizar, não. Porque o ferro, por exemplo, ele também conduz eletricidade, mas ele é um bom condutor, não igual ao cobre, ao alumínio, mas e ele tem propriedades magnéticas muito boas. Isso vai depender mesmo da estrutura do que a gente chama de domínios magnéticos que existem em cada um desses elementos. Aí, o que eu posso fazer, né? Aí tu me cobra. Eu tenho um vídeo de um cara que eu gosto muito, que é o Verve Científica, não sei se vocês conhecem ele, lá do YouTube. Esse cara, ele faz os vídeos dele de física muito didáticos sobre assuntos complexos, mostrando pra gente todos o que ocorre por dentro, só que fica bem lúcido mesmo, dá pra te entender legal. Aí eu mando pra vocês. Bora lá. 34. Um sistema de inspeção óptica de alta precisão utiliza um feixe. Deixa eu só ver aqui o seguinte. Essa daqui também é brava, viu? Então já deu 11 horas aqui, para ver se a gente faz mais essa daqui, né? Essa questão ali 35 é brava, viu? De física nuclear. Tinha que lembrar bem mesmo. Um sistema de inspeção óptica de alta precisão em semicondutores utiliza um feixe de luz de uma fonte coerente que passa por um polarizador linear e é direcionada para uma amostra. A luz refletida pela superfície da amostra é então focalizada em uma rede de difração. O padrão de luz resultante é capturado por um detector CCD, onde analisa as franjas de brilho e de escuridão. Permite inferir propriedades nanométricas do material. A interação dos fenômenos ópticos desse processo bora lá. Aqui, ele está falando para a gente da questão do polarizador. A gente sabe que as ondas eletromagnéticas, quando elas vão brigar, elas se propagam em várias direções. Quando você coloca o polarizador, você está direcionando ali, né, para qual lado você quer essa onda eletromagnética vá, certo? Então, a função do polarizador é justamente essa. Então, vamos ver aqui, letra A. O que diz a letra A? Tá? O polarizador e a rede de difração causam a refração e a reflexão da luz. E o padrão de interferência é uma propriedade intrínseca da fonte de luz, que é apenas visualizada pelo detector. Então, uma rede de difração é o seguinte: quando você tem aqui um certo anteparo, tá? E aí você coloca aqui, tem aquele famoso experimento, né? Dupla fenda. Então, quando você incidia uma certa onda aqui, ela ia, né? Eu vou colocar aqui só os raios de ondas, em um determinado ponto, ela pode causar interferências. E o que a gente observava? Quando eu tinha regiões em que a interferência era construtiva, né, a luz ficava mais visível, né, ficava bem brilhante. E os outros pontos, eles eram pontos mais escuros, a interferência do tipo destrutiva. Esse aqui seria o padrão das franjas, né? Quando você coloca o que eles chamam de rede de difração, aí se eu estiver enganado alguém me corrija, é basicamente você aumentar o número de franjas aqui, né? Vou pegar aqui, cadê? Aumentar o número de franjas aqui, de entradas, na verdade. Ó. Você, em vez de ter apenas uma, você tem várias entradas, então quando a luz vai passar por uma rede, né, que vai sofrer difração. Então, tu tem várias entradas aqui, ó.
Isso aqui seria uma rede de difração. Certo? Então, bora lá. Essa que é a ideia. A gente geralmente tem esse dispositivo de rede de difração nos laboratórios de física da universidade, tá? A difração todo mundo conhece, né? Que é o fenômeno que a luz, né? A onda, ela consegue contornar aí um certo obstáculo, tá? A interferência eu já mostrei aqui para vocês. Então, bora lá analisar aqui as nossas opções, tá? Letra A. O polarizador e a rede de difração causam refração. Opa, aí... Polarizador causa refração? Vocês acham que isto está correto? Cadê a turma? Já foi embora? É porque eu fico sem olhar a tela aí. Eu tenho que voltar aqui de vez em quando. Tô por aqui, ó. Polarizador não causa refração. Não, é. Então, aqui está errado porque ele não causa a nossa refração. Certo? A letra A está errada. Letra B. A polarização da luz incidente controla a orientação do campo elétrico. Beleza, isso é que ele faz mesmo. A rede de difração separa a luz refletida em ordens que cria o padrão de franjas no detector. Exatamente. A resposta da nossa questão aqui seria de preto. Seria a nossa letra B de bola. Tá? Letra C. A interferência da luz ocorre quando o feixe polarizado atinge a amostra, resultando em um padrão de difração homogêneo de rede, que é diretamente proporcional à rugosidade da superfície. O cara viajou nessa daí, né? A interferência ocorre devido às múltiplas ondas que são difratadas, né? E essas ondas difratadas vão se superpor, né? Para poder ter o padrão das franjas, né? Mais claras e mais escuras, né? E esse padrão ele não vai ser homogêneo, como ele está dizendo aí para a gente. A letra D. A difração da luz da luz na rede é o processo que polariza, permitindo que as ondas interajam para formar um padrão de interferência, que é independente do comprimento da onda da luz utilizada. A gente sabe que para que ocorra a difração, né? Primeiro que a difração não vai polarizar a luz, né? Mas a parte da difração, para o fenômeno da difração ocorrer, o comprimento de onda tem que ser da ordem do tamanho da fenda. Então, a gente tem uma dependência aí. Letra E. Ele diz aqui para a gente, a luz é polarizada para amplificar seu comprimento de onda. Não, uma polarização ela não altera nada na onda, tá? Ela não altera, só apenas direciona. Ela não altera comprimento de onda, não. Então, a resposta da nossa questão é a letra B. Vou até tirar isso aqui, que eu botei de vermelho, que alguém vai confundir. Beleza, turma? Acho que todo mundo quer almoçar agora. Como é que é? Beleza, foi show. Beleza, Valeu. Sidney, foi bom demais a aula. Valeu, Excelente, meus hein? amigos. Vocês são Arrasou, melhores. meu amigo. Arrasou muito. Valeu, senhor. Valeu, gente.